nós já temos apreciado na palavra do Senhor, e agora nós vamos então dar continuação. E eu gostaria que os nossos irmãos pudessem entender o que nós já temos estudado até agora. Nós temos considerado as 70 semanas de Daniel. Na verdade, as 70 semanas foram uma resposta de Deus à oração de Daniel. E nós já temos estudado quando iniciaram-se estas 70 semanas. E nós vimos que foi exatamente Neemias 2, quando ele recebeu ordem para reedificar e construir a cidade de Jerusalém. Nós temos observado também que as 70 semanas se dividem em 3 períodos distintos. O primeiro período, 7 semanas, o segundo, 62, e o terceiro, 1 semana. E nós observamos na profecia de Daniel, capítulo 9, e descobrimos que as 69 semanas transcorreram até a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Nós observamos que as primeiras 7 semanas foram anos de luta, de angústia na reconstrução da cidade. Nós já vimos isso na profecia e vimos como a profecia se cumpriu literalmente. E nós verificamos também o fato que as 62 semanas estão em silêncio na profecia bíblica. E nós observamos então que refere-se àquele intervalo, Malaquias e Mateus, e nós descobrimos ali um espaço de 400 anos. Então nós descobrimos que as profecias estão exatamente se cumprindo conforme lemos em Daniel 9. Nós temos também observado que falta 1 semana nos nossos estudos. E falta também 1 semana para se cumprir no programa de Deus. Mas nós tivemos o privilégio de já observar que há um espaço entre a 69ª e a 70ª semana. Esse espaço está estabelecido, porque a profecia fala que Jesus Cristo seria morto depois das 69 semanas. A cidade de Jerusalém e o templo seriam destruídos depois das 69 semanas. E nós vimos também, por último, que depois das 69 semanas, nós temos a formação da igreja. Nós vimos então que esse espaço entre a 69ª e a 70ª é um espaço preparado por Deus para a preparação para o reino milenar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós observamos que nesse período nós estamos vendo a formação da igreja. A igreja são aquelas pessoas salvas que deixaram o mundo para seguir a Jesus Cristo. Mas também na Bíblia nós aprendemos que a igreja é a noiva de Jesus Cristo, é a noiva do Cordeiro. Então hoje nós tratamos Jesus Cristo como noivo. Nós estamos esperando a vinda do noivo, porque nós somos a igreja, nós somos a noiva, e nós estamos esperando a chegada do noivo. É muito importante para nós pensarmos em que ponto da profecia nós nos encontramos. Nós não temos o tempo suficiente para olhar as profecias, mas nós verificamos que nós já estamos muito avançados nesse espaço entre a 69ª e a 70ª. Eu diria que nós estamos chegando perto desta última semana da profecia de Daniel. E você vai perceber isso quando nós estivermos então analisando com detalhes esta 70ª semana, esta última semana na profecia
de Daniel. Nós estamos agora esperando a chegada do noivo e nós cremos que logo ele virá. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, nós temos as 7 cartas de Jesus Cristo às igrejas da Ásia. Temos uma sequência naquelas cartas e nós verificamos que a última carta descreve o último período da igreja na terra. No capítulo 4, nós já vemos a igreja arrebatada e em volta do trono do Senhor Jesus Cristo, armado ali no céu, recebendo já as suas coroas e depositando-as aos pés do Senhor. Então nós sabemos que o arrebatamento se dará antes da última semana. A última semana de Daniel é de fato conhecida na Bíblia como a grande tribulação ou a tribulação. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito da tribulação. E de fato, a última semana é a tribulação. E nós vamos verificar também que a última semana se divide em 2 etapas. 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio nós chamamos de a tribulação e os últimos nós chamamos de a grande tribulação por causa da profundidade dos acontecimentos, do terror, do horror, da angústia que tomará conta do povo naquela época. Agora nós vamos então voltar para Daniel capítulo 9, para nós podermos entender quando se iniciará esta última semana. Olhando para Daniel capítulo 9, nós lemos no verso 26, depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está dizendo que o povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Então esse príncipe que há de vir está mencionado no verso 27. Mas ele será do povo que destruiu a cidade e o santuário. E agora nós já temos então a dica certa. Nós sabemos quem foi o povo que destruiu a cidade e o santuário. Fora sem dúvida o Império Romano, que nos dias de Nosso Senhor estava governando, dominando o mundo. E nós podemos ver isso em Lucas capítulo 2 e versículo 1. É muito interessante também nós observarmos que esse príncipe que há de vir, ele sairá do Império Romano, desse povo que existia nos dias de Cristo, desse povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Agora vamos olhar para o versículo 27 de Daniel 9. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, na verdade, aqui aparece a última semana. Quando é que ela vai começar? Quando o Império Romano estiver restaurado, quando o príncipe do Império Romano fizer um pacto com muitos em Israel. E esse pacto vai ser por 7 anos. E esses 7 anos são a última semana das profecias de Daniel. Então nós não temos dúvida quanto ao início dessa última semana. Nós sabemos que o Império Romano vai se restaurar e o príncipe do Império Romano vai fazer esta aliança com muitos em Israel. Agora eu gostaria que nós pensássemos então um pouquinho exatamente no Império Romano. A primeira fase do Império Romano, ela está representada na palavra de Deus e eu gostaria que nós observássemos essas representações. Capítulo 2 de Daniel e no versículo 40, talvez seria bom ler mais aqui, mas o ouvinte pode ler. E nós vamos então ler apenas o verso 40.
O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste, o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Aqui nós temos então o Império Romano restaurado, representado nos pés da estátua. Talvez seria bom fazer um comentáriozinho sobre essa estátua. O Senhor mostra a Nabucodonosor acontecimentos relacionados à profecia através dessa estátua. Ele sonhou, viu uma grande estátua, a cabeça da estátua era de ouro, os braços e o peito era de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés da estátua eram de ferro e barro. E no sonho de Nabucodonosor ele viu uma pedra cortada da montanha sem mãos e veio e bateu no pé da estátua, exatamente nos dedos da estátua. E esmiuçou toda a estátua, e aquela pedra tornou-se um grande montão. E o Senhor explica a Daniel que a cabeça é Nabucodonosor, o peito e os braços é a Medo-Pérsia, o bronze é a Grécia, as pernas de ferro é o Império Romano, e os pés é o Império Romano restaurado. Então a primeira fase do Império está representada, nessa era final, está representada ali nos pés da estátua. Quando ele aparecer, ele vai aparecer na forma de 10 dedos, não é? Os 10 dedos representam 10 reis. A mesma figura nós encontramos em Daniel capítulo 7. Daniel também recebe uma visão sobre os mesmos impérios relacionados. E veja o verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso, sob modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços.